O Dudu Camargo foi o mais votado na roça. Ele teve... O Dudu foi o alvo, então ele foi com 5 votos. Quem votou nele, Bárbara? O Toninho, a Duda, a Tamaris, a Kate e o Mesquita. Perfeito? E aí a Duda também votou no Dudu e a Letícia Parron faz questão de frisar o voto da Duda, porque a Duda começou o voto citando Saori, que a acusou de ir para o programa para fornicar, mas quem apareceu com um chupão no pescoço foi ela. Depois ela começou a falar do Dudu. Ela falou, o maior Judas do programa, o maior traíra, a maior fantoche Ioná já foi embora. Só isso que ele veio fazer aqui, manipular as pessoas, e o jogo dele acabou. Dudu acusou Duda de brincar com o coração de Mesquita por ter colocado ele como segunda opção. E a Duda rebateu. Ele não tem medo só de roça. Dá um Google no Dudu cagado. Não é só cagado de roça, não. Do ponto de vista estratégico, eu acho que a Duda erra em ficar tão obcecada ali em falar do Dudu, em querer o Dudu na roça, porque a gente já sabe da força dele e ela jogava com esse grupo e via que quem estava contra esse grupo era eliminado. Então, do ponto de vista estratégico, eu acho que é um erro. Agora, tudo que ela traz, eu vejo coerência e verdade pensando no jogo dela ali dentro, né? Ele realmente deixou a Duda fragilizada no jogo com essas questões de resta um, essas combinações. Ele já falou muitas coisas pesadas sobre a Duda, já teve muito julgamento machista. E eu gostei até quando ela deu essa resposta aí, incluindo a Saori, da história de chupão e tal, porque é isso, ficou como se a Duda fosse a piriguete da casa, só ela que faz isso, que pega todo mundo e tal, como se fosse um problema também, né? Eles estão ali para viver e tá tudo certo. Mas fica um julgamento muito grande com a Duda. Então, eu gostei quando ela também deu uma farpinha ali. Não que a Saori esteja errada, ela tá vivendo a vida dela, mas assim, você vai ficar falando da Duda, sendo que você também está tendo um relacionamento aqui, né? E não podemos ignorar, eu entendo quando a senhora diz que a Duda erra na estratégia, mas eu não acho que ela se virou contra o Dudu. Eu acho que o Dudu nunca foi confiável perante ela e a Saori se voltou contra a Duda. Sim. A Saori rompeu. Então tá Dudu e Saori querendo ferrar com a Duda. Eles descolaram. Daí eu fico tentando imaginar a cabeça deles lá dentro sem ter essa clareza que não é uma coisa normal, que não é uma coisa óbvia desse favoritismo absurdo do Dudu Camargo, com todo respeito ao Dudu Camargo e aos seus fãs. A Duda pode chegar à conclusão de que não, peraí, tá todo mundo voltando por minha causa. Sim. Porque o Matheus foi embora, depois do que ele fez comigo. A Maria foi embora, depois do que aconteceu comigo. O Wallace. O Wallace foi embora, depois do que aconteceu comigo. Então, eu não acho, na verdade, acho que a gente concorda, é estrategicamente equivocado pelo que nós estamos vendo aqui, mas lá dentro é a história da Duda. E nada comprovaria hoje, ela não tem elementos suficientes para acreditar que Dudu é o favorito e não ela. É só a saída da Maria, talvez, que você até citou aí, porque ela teve problemas com a Maria, mas naquela semana em que a Maria sai, elas estavam mais amiguinhas. Elas tinham se aproximado e tal. Então ali foi o primeiro tombo da Duda, só que ela não sabe. Mas foi o primeiro tombo. E fica pensando assim, ó, a quantidade de intrigas que rolaram entre ela e Maria por conta de Matheus antes. Ela poderia pensar, não, isso aqui é um rescaldo e foi embora. Claro. Né? Então eu considero que Duda não está errado. Eu acho que ela está vivendo 100% de maneira, assim, real. Tá sendo orgânico o jogo dela. Né? A Saori fez alguma coisa, ela ficou chateada e tal. Porque essa treta dela com a Saori, na verdade, começou porque ela discordou da maneira como a Saori reagiu naquela briga ainda do regador e tal com a Rai. Falando assim, pô, dá uma segurada. A Saori não gostou do conselho, foi aí que elas romperam. Então, assim, depois da maneira como a Saori lidou com ela, chamou de cobra e tudo mais por causa de um conselho, a Duda ainda continuar do lado da Saori, seria realmente um jogo só pensando. Seria um jogo frio. Então, por isso que eu acho que ela está jogando de verdade ali. Fiquei chateada com tal coisa, vou me afastar. Né? Perfeito. E até a gente vai falar mais de Duda depois por causa da briga com a Carol, que foi bastante eloquente também a briga. Perfeito? Estão falando aqui que eu não gosto do Dudu, vão se ferrar. Eu não tenho nada contra o Dudu,
nem a favor, eu só estou assistindo a Fazenda. O papel de torcedor não cabe a mim, cabe a vocês. Eu sou aqui um analista, eu sou um filósofo, eu sou um pensador. Não me interessa favoritismo. Perfeito, Bárbara Sari? Sim. Que limão, hein? O Anderson tá falando, Chico diz logo que você não gosta do Dudu. Eu não tenho nada contra o Dudu. De verdade, eu me divirto com ele. Mas não vou ficar aqui falando que tudo que ele faz é correto. Concorda comigo, Bárbara Sari? Não, entendi. Pra isso já tem você. Que isso, Chico Barney? Não, mas tem dia que a gente fala, critica algumas posições do Dudu, outras vezes a gente elogia. Vai do momento do que acontece no jogo, né?